Olá a todos, bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã e do Grupo dos Jungianos de Brasília. E o tema dessa semana é a realidade da psicologia analítica no Brasil hoje, 2022. Por acaso você sabe o que está acontecendo com a nossa área hoje? O tamanho que ela tem? Os desdobramentos dos estudos da psicologia analítica, eles têm ido até onde? O que nós temos aí de dados interessantes, né, a respeito dos desdobramentos da nossa área, né? Todo esse trabalho surgiu, inclusive, dentro de uma curiosidade nossa, quando nós fomos fazer um pequeno evento, né, dentro da nossa área, né, que foi o revisionismo histórico na psicologia analítica. E quando eu estava, né, nós estávamos, né, nessa questão até de rever pontos da história, caiu um raio na cabeça. Falei, olha, por acaso, você sabe o que está rolando hoje no Brasil? E aí, para nosso espanto, tinha pouquíssima informação a respeito. E aí montamos uma equipe, né, acho que eram 8 ou 9 pessoas, e dedicados todos a fazer esse levantamento, que hoje nós vamos comentar alguns dados, né, que para nós são muito caros. Bem, com a gente, né, tá aqui uma das que tem ajudado a segmentar, que levantar os dados é uma coisa, produzir um artigo é outra coisa, né, a professora, que também é supervisora da Clínica Social Jung Brasil, professora doutora Dani Scandiucci. Olá, professora, boa Oi, noite. boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, né? O Shang, o Léo deve estar entrando, né? Jorge, a Sim, Catiane está aí, né? O pessoal que está com a gente já, os que vão assistir depois. Um prazer estar aqui com vocês. maravilha. Convidamos quem falou que a gente tinha que fazer uma live, falou, não, a gente tem que ter um momento para debater isso tudo. Nosso querido colega de mais de 30 anos de trabalho juntos, né? Afasta e reaproxima, professor Franklin Chang, boa noite. Boa noite, Jorge. Estou assim impactado com esse trabalho. Na verdade, alguns dados foram já apresentados, né, no outro debate sobre o revisionismo. Fiquei assim me mordendo para comentar, né, mas não era a hora, entendeu? Porque o tema era outro, né? Mas agora, hoje é hora, agora nós estamos aqui para isso. A gente vai passar devagarzinho e vamos comentando. Fique à vontade. Ótimo, Dani, ótimo, porque Né? eu fiquei realmente. Inclusive, essa live surgiu pela ideia do professor Chang, né? Falou, ó, a gente tem que ter um momento, a gente tem que fazer um evento para comentar os dados, né? E é muito curioso isso mesmo, esse levantamento que nós acabamos desenvolvendo é importantíssimo, até porque tem os mitos que são ditos na área, Jung não dialoga com a academia, Jung não entrou nas universidades. Oi, como assim? Pelo contrário, entrou gostoso, né? Vamos trazer os dados para a gente começar o Vamos, debate, enquanto o professor vamos, Leonardo Tondato não chega, né, que claro. acho que Mas, melhor do que a Jorge, gente ficar inventando conjunturas, acho que os números falam por si. sim, mas antes disso, calma aí, a gente precisa falar do pessoal que está ajudando a gestar, né, a fazer esse trabalho, que é a Ângela Maria Fernandes Yamamoto, a Angelita Teixeira Carrijo, eu, né, Daniela Scandiuti de Freitas, o Edilson de Oliveira Lucena, a Isabela Maria Correia Condé, o Joel Fernandes Trindade, você, Jorge Antônio Monteiro de Lima, e a Luísa de Oliveira Passos, né? E aí, falando sobre o título que está aqui, a diáspora da psicologia analítica, lembrando que diáspora aqui é sinônimo de dispersão, espalhamento, disseminação, tá certo? Então, vamos lá. Seja bem-vindo, Léo. Eu vi que o Léo chegou. Obrigado, Dani. Né? Sangue, Jorginho. Oi, Léo. E a gente utilizamos esse nome, né, dentro do artigo, né, de diáspora, por causa dessa questão mesmo de êxodo, de mudança, né,
espalhou, esparramou, né? E nós estamos vendo isso com a obra analítica hoje no Brasil. Né? Quando você vê que no Acre, na Universidade de Roraima, galera estudando imaginário está lá citando Jung, né? Então, praticamente nenhuma região do Brasil ficou de fora, né? Praticamente quase todas, né? Mas vamos aos dados, Então, Dani. bora, ô agoniado, vamos lá. Então tá, o primeiro gráfico que a gente tem aqui é justamente sobre os artigos, é um gráfico de coluna, né? E a gente tem o levantamento feito de 1988 a 2021. Essa busca por artigos, ela alcançou mais de 1 milhão de trabalhos, só que aqui foram colocados os mais relevantes, tá? Que, se não me engano, são os 350. O método utilizado para buscá-los foi um cruzamento de dados por palavras-chave ligadas à psicologia analítica, né? Seja Jung, psicologia analítica, psicologia junguiana, imaginário, individuação, simbolismo, arquétipo, mito, sincronicidade, tá bom? E aí, a gente encontrou também nesse levantamento cerca ou melhor, exato, 14.297 teses e dissertações, tá? Que aqui a gente está tratando só dos trabalhos finalizados, não em andamento, tá? E também relacionado a esse período de 1988 a 2021. E é curioso, Dani, eu vou pedir para interromper agora, só para a gente já começar a conversa, tá? A gente Sim, vai à secando vontade. os dados, né? Uhum. Por que 1988? Né? Muita gente pergunta. Foi quando a CAPES informatizou os dados. Se a gente for puxar para trás, vai ter mais trabalho para trás, lógico. Só que uma pesquisa que está baseada, né, nas redes, no site da CAPES, essas outras informações análogas não foram digitalizadas, então a gente não teve como tabular os dados. Então, de cara, a gente pode falar ainda que ficou vários trabalhos para trás. Né? A quantidade desses trabalhos para trás, a gente teria que ir num acervo, né, no próprio acervo da CAPES, ir de universidade em universidade, levantar os trabalhos que foram feitos anteriormente. Isso aí seria quase que um trabalho de um censo. Né? Mas só o que a gente já tem em mãos é surpreendente. Né? Você ter 14.297 dissertações defendidas, de mestrado, de doutorado, já é um número assim que você fala, uau, como é que a gente fala que não entrou nas universidades, professor Chang, né, professor Isso, Léo Jorge. Tondato? É isso, Jorge. O Jung já está na universidade, né? Como você disse, né? Na vez passada. E olha, esses dados, olha, tem uma questão interessante. A partir de um certo momento, que eu acredito que seja por volta do ano 2000, a curva ela sobe, aumenta, né? Aumenta muito o número, né? De dissertações e de artigos, né? Então isso mostra o seguinte: o Jung está numa crescente, né? No movimento, né? De ser cada vez mais conhecido, né? Divulgado, estudado, pesquisado, né? E isso exatamente vem corroborar essa tese, né, Jorge? O Jung já está na universidade. Né? Essa é a É conclusão que eu tiro. muito curioso, né? E Chang, nós somos de uma geração que a gente não tinha nem as obras completas traduzidas. Não, Eu lembro da gente chegar, pegar livro original da Tia Nise, né, com aquele medo de, nossa, será que eu posso lançar? Né, de chegar nos grupos de estudo assim, com aquela coisa, sabe? Ai, meu Deus, será que eu posso manusear isso? Né? Era raríssimo você ter um livro em mão, né? Era uma coisa. Hoje não, a gente vê toda uma vastíssima produção bibliográfica produzida, traduzida. Aham. Né? Hoje a gente já está falando de seminários e mais seminários, né? Várias editoras compilando obras da primeira, da segunda, da terceira geração de analistas, né? E Muita eu, coisa aí vindo à tona, né? e eu vou te dar um dado, Jorge, que eu soube da Paulus. A Paulus, quer dizer, além das Bíblias, né, que eles vendem porque eles têm um monopólio e meio que as igrejas são obrigadas a comprar, né, uma Bíblia atualizada, né, todo ano.
a coleção que está dando mais lucro atualmente para Paulus é Amor e Psique. Quer dizer, a coleção fundada pelo Leon Bonaventure, né? O Leão Bonaventure e o Frei Vistoniolo, né? Isso. É a que está dando mais lucro. Então, imagine, né? Até os padres estão a favor agora do Jung. Na verdade, sempre tiveram. Frei Conrad também foi tradutor, né? O próprio Leonardo Boff era tradutor da Voz, auxiliando nas traduções. Se a gente pega nas obras completas, está lá, eles responsáveis por tradução, né? É muito curioso. A Vozes, sendo uma editora praticamente católica, né? É muito curioso isso. E aí, professor Léo Tondato, que tal esse número aí de 14.297 mestres e doutores, citando Jung direto ou indiretamente? Maravilhoso, né? E quando a gente pensa, fico lembrando do meu mestrado, né? Não foi na psicologia clínica, mas eu usei Jung, obviamente. Né? Quer dizer, então você tem outras áreas, agora no doutorado na ciência da religião, outras áreas do saber, onde você discute Jung, onde você fala sobre Jung, né? O Chang estava falando da Paulus, é muito fácil hoje também. Se você não quiser, você está falando do livro físico, se você não quiser o livro físico, você pode comprar pela Amazon, pelo Kindle, né? O livro digital. É uma facilidade. A própria coleção Amor e Psique tem volumes que, assim, raríssimos, esgotados. Se você for procurar na estante virtual, estão valendo uma fortuna hoje. Não, e isso são dados assim que a gente pode contabilizar os que são que não são xerocados, né? O pessoal nas faculdades, o que mais se divulga é através do xerox, né? Da E cópia. hoje o compartilhamento em rede também, né? A gente está vendo aí Sim. circulando toda a obra do Jung digitalizada já, todos os volumes aí circulando nas redes a exaustão, né? É interessante a gente perceber até uma citação que o próprio Sono Chandazani faz, né? E me corrija se eu estiver errado. O Jung virou um grande nome da psicologia, a Jung, Freud, né? Eu acho que essa dupla, acho que é citada até para vender aspirina, né? Vende aspirina, sabe? A gente virou um domínio coletivo, né? É muito curioso isso, né? Primeiro foi com a obra do Freud, né? A gente já observava isso nos anos 60, 70, 80, né? Freud sendo utilizado para tudo, né? Até marca de chinelo, né? O curioso é que Jung entrou mais ou menos na mesma vertente, né? De ter hoje, né? A gente quer que coordenar curso, ver interesse de vários, os cursos que a gente tem aqui no Instituto, vem professor de línguas, aparece educador, pedagogo, teólogo. Arquiteto, né? Já teve arquiteto aí também. Arquiteto, né? Querendo fazer coisa. Por que você quer estudar Jung? Olha, porque eu estudo imaginário, eu estou numa linha de pesquisa forte dentro disso. Eu gosto muito dessa questão da discussão do habitar. James Hillman fala muito de. Eu falei, cara, o cara estudando arquitetura está citando James Hillman. Como assim? Jornalista também já teve. Sim, é muito curioso isso, né? E muito gostoso a gente perceber que a área desdobrou em várias outras áreas, né? Seja para citação direta, ou seja, com um paralelo de discussão. O cara está fazendo uma dissertação, sei lá, biblioteconomia, o campo dele de estudo é os paradoxos culturais, e de repente, lá no meio da dissertação dele, ele tá usando Jung para comparar com Derrida, para comparar sei lá com quem, né? É muito curioso isso, né? Ou seja na produção acadêmica afim, estando isso dentro da psiquiatria ou da psicologia, ou seja para algum paralelo vinculado à questão do tempo, né? Como é que vocês percebem isso? Vou perguntar isso para os três. Quer começar, Chang? Deixa eu ver se eu entendi bem essa questão, né, que você está colocando, né, Jorge? Você está falando da evolução, né, da psicologia junguiana em todas as áreas, né? Sim, sim.
Então, desdobramentos, né? Porque a gente não está falando de trabalho só da psicologia, né? A gente está falando exatamente. num Eu universo acho acadêmico riquíssimo, né? esse gráfico, essa pizza que a Dani colocou ali, Jorge, tem um dado assim, impactante para mim, sabe? Você vê o seguinte, que 26% né, Está na psicologia. são da área da psicologia, esse trabalho. Mas 26% igual é da área de letras. Uhum. Né? Aí você tem antropologia, teologia, né? Depois educação, artes, né? Realmente outros, né? História, né, Leonardo? História, lá está os seus 4%, mas é importante. Uhum. Então, gente, isso é um dado fantástico, porque o Jung uma vez disse o seguinte, que a psicologia só iria crescer e se desenvolver, né, se ela se integrasse, né, se dialogasse, né, com outras áreas, outras disciplinas, entendeu? Daí esse termo, né, transdisciplinaridade. Ora, e esse gráfico é a prova cabal. Se o Jung visse isso daqui, eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz, entendeu? Uhum. E como E, a psicologia se disseminou, né, Jorge, por outros lados das ciências humanas, né? Isso é um dado fantástico, né? Quer dizer, com certeza, né, ela está fertilizando, trocando, né, dialogando com outras áreas, né? E isso que é importante, entende? Né? Talvez na nossa própria área da psicologia ela não esteja tão reconhecida, né? Por causa exatamente dos conflitos das outras escolas, até, de certa forma, dos preconceitos contra Jung. Mas nas outras áreas onde você não tem, né, essa visão, as pessoas, né, simplesmente utilizam o Jung como uma ferramenta de estudo, de pesquisa, né? E isso é o mais importante, né? Então, eu quero parabenizar vocês que pesquisaram realmente, fizeram todo esse trabalho. É fantástico, sabe? Se o Jung estivesse assistindo, com certeza ele ia parabenizar vocês por levantar, né? Tá aí a prova realmente de que a psicologia analítica ela transcende a própria psicologia e ela invade todas as áreas do humano, porque a psique está onde está o humano. exato. E chama muita atenção, você pontuou um dado que é interessante, eu queria até que o Léo apontasse um pouco disso, a invasão do Jung no pensamento das ciências humanas, né? Sim. Letras, cara, como assim? Léo, e aí? Se utiliza bastante. Eu lembrei de uma outra história, Jorge. Lá no mestrado, teve um rapaz, né, parou lá na gerontologia, a área de formação dele era zootecnia. E uma vez eu estava conversando com um professor sobre o Jung e ele gostou, falou: Olha, gostei, interessante. Estava falando sobre a questão da criação do centro-dia, né? Ele falou: Eu vou usar esse rapaz aí nas minhas bibliografias, até um pouco, né? Mas foi pesquisar, foi utilizar. Eu acho que isso é interessante, quando há essa conversa, e há também, Jorge, que eu percebo, né? Você falou, vou chamar isso de um casamento, né? Por exemplo, lá na ciência da religião, eu ouço muito falar do Jung, obviamente, mas eu ouço falar do Jung com o Eliade também, Misericórdias. né? Ou então eu ouço falar do Jung com Robert Siegel, né? Então, que é um outro autor também reconhecido na parte da ciência da religião, né? Então, é engraçado como o Jung ele vai justamente disseminando e entrando, né? Eu fiquei até um pouco assustado quando eu li na história. Eu falei, gente, 4% da história não sabia, né? E também nem conhecia esse dado. Eu tinha mais contato, né, da própria psicologia, mas na educação também, na teologia também sabia, quer dizer, na filosofia também. É interessante como entra, né, como ele entra em outras áreas do saber e dá
a elas, muitas vezes, o que eu percebo, né, das outras áreas, dá o complemento necessário, às vezes, para um estudo daquela outra área, para Sim, sim. exemplificar, né, para poder falar, né? Então dá um complemento e ali para o pensamento daquela pessoa que está pesquisando naquela área fecha-se. Então o Jung também com esse complemento, né? E aonde eu falo que tem uma questão interessante, que a gente não está falando, né, de estudos fins. Olha, esse aqui é um estudo clínico, né, de, sabe? A gente não está falando de um estudo de psiquiatria, de psicologia fechado na área clínica, a gente está falando desse contexto da Tati, volta, por favor. interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, Uhum. né, onde você tem pessoas que vão citando Jung, né, Ô, dentro Jorge, do seu contexto, inclusive como autor referência. Isso é importante a gente destacar, não é simplesmente citar, né, porque você pode colocar numa dissertação, você pode colocar 40, 30 autores, né? Não, mas esse autor está dialogando, ele está na corte entre os autores, né? Ele, no meu trabalho, ele é referência. Ô, Jorge, Sim, Dani? agora está na hora da gente reunir esses meninos aí e escrever um artigo integrando Jung na biologia, né? Porque, assim, vocês estão falando e querendo ou não, e sim, para quem não sabe, eu sou bióloga também, né? E eu utilizo isso muito, eu junto a biologia com Jung muito no consultório. E aí eu estou vendo assim, pô, tá faltando coisa aí, gente, não é? E sim, essa coisa de você se integrar, inclusive com a natureza, né? Então, Sim, assim, a sim, gente que é outra pode. vertente da nossa área que vem aí com força total. Inclusive, os escritos do Jung, né, presente e futuro, já vem falando disso. O Chang até citou isso aí na última live que a gente fez. Né? Se a gente for olhar as obras do Leonardo Boff, agora todas têm essa pegada meio ambiente. Aliás, está muito no espírito do nosso tempo também. Né? Mas, Dani, eu vou pedir para segurar essa temática para o final, porque eu queria finalizar a live falando dos caminhos do futuro próximo a partir do que a gente está vendo. Sim, senhor. Tá? E eu Só queria uma coisa. terminar de jogar esses dados aqui para a gente. Tati, pode ir, então. Pode passar. Diga, Léo. Só uma coisa. Sabe onde que eu comprei minhas obras completas? Né? Sim. Magazine Luiza. Promoção. Ô, Adorei. Luísa, um abraço, Luísa. Um abraço, Eu vou Luísa. assim para Tá? ela. Que legal. Não, quer dizer Muito que bom. você, em vez de comprar o fogão, você comprou as obras completas. As obras completas, Xang. O fogão poderia esperar um pouquinho. Esperar, né? A obra completa não pode. Muito bom, né? Vamos para esses outros slides aí. Tá. E aí, aqui a gente já está justamente falando que onde a gente encontra, né? No Brasil, em 2022, a gente verificou que tem 101 cursos de pós-graduação lato sensu na área da psicologia analítica, né? E aí, nesse levantamento, junto ao site do MEC, foi verificado quais as instituições de ensino que disponibilizam esses cursos, né? E em que região do país elas estão. A gente verifica que na região sudeste, ela tem o maior número, com 55 instituições, sendo que São Paulo possui 26 delas. Né? Em segundo lugar está a região sul, com 22 instituições, sendo que 13 no Paraná. O Centro-Oeste possui 17 no total, e 9 delas no Distrito Federal e 3 em Goiânia. Já na região Nordeste, são 7 no total, sendo que 3 delas no Ceará, 3 na Bahia e uma em Pernambuco. Né? E justamente esse é o gráfico mostrando, tem o mapa do Brasil mostrando as regiões, né? E também está mostrando que 13% desses cursos são remoto e 87% presencial, né?
E a Mas gente tem... lembrando que a gente aqui também entra somando também doutorados, mestrados, né? Tem toda a área acadêmica, né? Sim, a pós-graduação no total, né? Sim. E aí a gente tem também 2.438 grupos de estudo nessa área. Sim. É muita coisa, né? Porque praticamente a gente tem um universo gigantesco, né? É curioso que a gente vê, né? Tudo começou com grupos de estudo. O doutor Leão, quando mudou para São Paulo, né? Que veio, né? A Amando, né? Da própria IAP, né? Ele veio com essa condição, né? Vai lá montar grupo de estudos, né? Depois a gente te ajuda a montar as coisas mais estruturadas. Doutora Anísio da Silveira começou com um grupo de estudos. Jorge, Né? Parece que ninguém escapa de grupo de estudos, né, professor Chang? 1950, Jorge, o primeiro grupo de estudos de Jung no Brasil. Ela começou na casa dela com um pequeno grupo de amigos, lendo em francês e inglês, é o que havia na época, entendeu? Só depois, 5 anos depois, oficializou-se, vamos dizer, o grupo de estudos CG Jung. Todas as quartas-feiras, durante mais de 30 anos, né, na casa dela, as pessoas iam para estudar, debater Jung. Né? Era um E conviver com os gatos, né, Chang? conviver com os gatos, exatamente. Então, era um curso aberto, gratuito. Curso não, né? Um grupo de estudos. E eu tive a oportunidade de conhecer lá, Jorge, os tipos mais diferentes possíveis, né? Artistas, escritores, malucos que apareciam por lá, entendeu? Para ver, para visitar. Era algo assim entre grupo de estudos e uma festa, sabe? Assim, muito, muito afetivo, né? Só que ela diz o seguinte: isso aqui não é festa, isso aqui é trabalho. Então, ela pedia para que todos, né, pesquisassem um tema, né, e que depois apresentasse para o próprio grupo. E antes ela depois propôs alguns temas coletivos, né? Por exemplo, Meninos de Rua, A Farra do Boi, né? Temas coletivos que as pessoas deveriam, né, estudar, pesquisar e depois escrever um artigo. Então ela tinha essa preocupação, né, Jorge, de estudar, mas também de produzir, né? Spinoza, né? Exatamente, né? Isso é importante também, né? Se divulgar os resultados dos seus estudos e tal. É o que vocês estão fazendo. Fizeram uma pesquisa aqui excelente, né? E agora começando a divulgar, né? Sim. Léo, Dani. É nós, né? Sim, isso, assim, o grupo está bem unido, sabe? Eu acho que a sincronia está muito legal. Né? A gente já está montando tudo, agora tá começando a dar o corpo do trabalho mesmo. Né? Escrevendo. Muito bom. Léo. Exatamente. Estou olhando aqui, né, a divisão pelos estados, enfim. Então, pensando no último, né, na última imagem com essa, né, na penúltima e essa, quer dizer, eu acho que é uma disseminação no ambiente acadêmico, né? E o Jung também conquistando ambientes geográficos, para não pensar assim, né? Sim, Né? sim, e é importante a gente lembrar que muita gente vai falar, mas foi uma colonização do Sudeste. Na verdade, o fato é que, né, os nossos precursores foi o doutor Leão em São Paulo e a doutora Anise no Rio de Janeiro, né? Então não tinha jeito do Sudeste ficar enfraquecido, porque a coisa começou ali, né? E de lá está ramificando cada vez mais forte para outros estados, né? Sim, só que agora com a internet, Jorge, tem, inclusive assim, tem divulgação dos cursos no norte, sim, só não tem a parte física. Então, Sim. tem gente de outros estados fazendo, né, de outras regiões, inclusive que não tem um ponto físico, mas eles estão fazendo também cursos, sabe? Estão procurando saber sobre Jung.
E é muito legal isso. curioso que aqui eu vou trazer um dado para vocês da Clínica Social Jung Brasil. O Jung não está sendo tão utilizado, mas ele é altamente consumido na região norte. Nós temos em torno de 15% da nossa demanda de pacientes nos procurando advindos da onde? Região norte. Uhum. A internet é Inclusive, fantástica, né? é fantástico. Então você fala, peraí, aonde está tendo centro consumidor, né? As pessoas procurando terapia de determinada abordagem, também com o tempo você vai ver essa disseminação entre os profissionais, né? Então, não é estranho esse dado, né? E hoje, com a internet, a gente não está mais preso à questão geográfica, né? Pelo contrário, a tendência é disseminar cada vez mais, né? Até pegando um nome que a gente tem, a diáspora ela vai crescendo para os lados, né? Ela vai disseminando cada vez mais, né? Já vi Vamos. alunos também de fora do Brasil fazendo, pela questão do remoto, né, fazendo cursos, às vezes até pós, né, aluno da Inglaterra, aluno da África do Sul, né, já vi casos de aluno da África do Sul, fazendo lá, belíssima sua pós em Jung. Né, tendo aula, quer dizer, consumindo também, bebendo das fontes do Jung e aprendendo, né, no caso da África do Sul era da área de educação. É engraçado, a gente vê bastante cursos assim de fora. Eu vi de Portugal, sim, divulgando Jung aqui também, curso de especialização aqui. Só que o nosso foco era aqui, o que tem aqui dentro nosso, né? Mas tem gente também querendo pegar alunos aqui e ensinar, sabe? Está bem amplo. Vindo para... Muito gostoso e muito interessante isso, né? Vamos para outro gráfico, né? Sim. Qual que é Esse o próximo? gráfico, ele fala o número de analistas, né, da Associação Jungiana do Brasil, que é cerca de 191, mais da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, 145, um total de 336, sendo que doutores também a gente tem bastante, cerca de mais de 17 mil, mestres também mais de 40 mil, mais de 40 mil, né? Especialistas também mais de 40 mil, mas são 45. E é curioso, antes de eu passar para vocês comentarem, né, um analista, né, uma pessoa que queira fazer, virar analista, sendo que acho que tem mais de 190 informação hoje no Brasil. Né, fora esses 330, tem os que estão em formação, tanto na SBPA quanto na JB. Você não forma um analista com menos de 300 mil reais, envolvendo as horas de estudo, né? Se a gente for colocar os seminários, né? Se for colocar as horas de análise, as 250 horas de análise, as 150 horas de supervisão, tempo gasto, é muito dispendioso e difícil, né? Que são 6 anos de formação, né? Eu raríssimas vezes vi casos de pessoas que conseguem terminar em 3 anos. Eu, pelo menos, não conheço ninguém, né? A média é 4. Se fizer em 5 anos já é um milagre, 6 anos é o normal, né? Tem gente aí gastando 7, 8 anos, né? E a gente fala, mas é tão pouco, mas é porque é muito caro também, né? E é muita energia, né? Doutores é a mesma coisa, tem tanto doutor aí, mas, poxa, um doutorado hoje, quanto é que não custa? Você vai numa universidade particular, é 3 mil a mensalidade, no mínimo. Né? 4 anos de curso. 4 né? mil? Sabia não. Uau. É que o Léo mostrou aqui que é 4 mil. 4.200. Pois é, 4.200, 3.000, né? Dependendo do lugar. Você vai gastar nisso aí também uns 200 mil para formar um doutor, você vai gastar uns 150 mil para formar um mestre. Um especialista é mais baratinho, você já gasta uns 60 mil, 80 mil, até 100 mil, dependendo de onde ele está fazendo o curso. Então a gente tem um entrave no Brasil importante da gente falar, quando a gente olha os números, que é o econômico. Ah, mas um doutorado em universidade pública é legal, também é subsidiado, tudo bem. Todos pagamos, né? Sim, mas tem também os outros investimentos que vêm junto, né? Tá, e que bom que a gente tem as universidades públicas, ainda mas bem. o custo de formação, se a gente pegar de um analista que invariavelmente ele tem um doutorado, já tem um mestrado, já tem
É muito, é um projeto de uma vida de um apartamento quase que de luxo, né? A gente está falando aí numa somatória básica, chutando por alto de pelo menos uns 500 mil em vida, né? Que dá um senhor apartamento, né? E aí, queria que vocês comentassem isso aí. Léo, Chang. Sei. Jorge, eu acho que é importante duas coisas. Primeiro, que a pirâmide ela está, digamos assim, crescendo, né? Essa Sim, pirâmide é consequência, digamos, daquilo que nós falamos, né? Do desenvolvimento da psicologia junguiana em vários setores, né? Da universidade, fora da universidade. Eu lembro que quando eu voltei de Zurique, foi em 91. Naquela época, não devia ter mais do que 40 analistas, por aí, no máximo. Entendeu? No máximo, acho que até menos, eu não tenho certeza do número. Então, você vê, se a gente pensar que em 30 anos, né, esse número saltou, né, para 10 vezes mais, 10 vezes mais, né, é um crescimento assombroso, né? é um Que eu crescimento acredito que é um assombroso. número que também a gente possa, de repente, usar para o aumento do número de doutores, de mestres e de especialistas, né? O crescimento, na verdade, é exponencial, né? Crescer 10 vezes em 30 anos, né? Não consigo fazer de cabeça aqui, né? Mas com certeza é uma percentagem alta, né? Entende? Então, eu vejo assim essa pirâmide crescendo, é uma pirâmide dinâmica, né? Ela não está estática, né? E é interessante, né? Eu não sei, colocar especialistas, né, embaixo, né? Não sei se especialistas são pessoas que fazem cursos de pós-graduação, né? Sim, são especialização. A Especialização, pós-graduação é lato sensu. lato sensu, ótimo, Uhum. ótimo. Então é isso mesmo. E esse número também está aumentando, né? Isso que acho que as 2 semanas atrás eu dei uma aula para uma turma nova lá da Unip e percebi o seguinte, que como era um curso remoto, tinha gente de Manaus, Chapecó, lá no interior de Santa Catarina, né? Juiz de Fora, interior de São Paulo, Goiás, né? Isso é uma delícia, né, professora? A gente vai vendo assim uma ramificação, né, cultural dentro do curso. Isso é uma coisa interessante, que é uma integração, né? Parece que assim um sentimento, né, de brasilidade, sabe, Jorge? De falar com gente de vários estados e pessoas interessadas realmente, né? É muito bom, né? Esse sentimento assim de que, né, nós estamos numa maré crescente, né? Da Exato. psicologia Sim. junguiana no Brasil, né? E aí, Léo? Eu percebo também, até pegando seu gancho, Chang, Sim. eu percebo até o pessoal na graduação se interessando mais pelo Jung, né? Então, lá UNG, né, lá no Hora Avraham, agora eu falei para vocês, Hora Avraham. Lá no Hora Avraham, eu percebo, Hum, às vezes eu vou entrevistar terapeutas, né, para entrarem no projeto, enfim. E eu percebo, se eles não estão flertando com Jung, ou eles estão fazendo algum grupo de estudos, sabe? Eles estão migrando, né? Eles vão para o Jung, né? Ou já estão na especialização, né? Acho que anteontem mesmo aconteceu um caso que a pessoa, durante a faculdade, já fez, já fazia terapia pessoal, por exemplo, com alguém junguiano, né? E isso também tem aumentado. O pessoal brinca e fala, você só quer junguiano na ONG. Não é, gente. Tá vendo? Aumentou. É um fato, né? E também, eu acho que o Chega falou pessoal de Chapecó, enfim, eu acho que isso também pode ser muito legal, que incentive esse pessoal, né? Eu também dei uma apresentação de Aracaju, enfim, a escrever e do seu lugar, do seu espaço geográfico, psíquico, né?
com um olhar junguiano falando sobre aquela cultura, aquele contexto regional em que ele está. Sim, são os desdobramentos que eu falo que os grandes papéis da psicologia analítica hoje é transpor a obra de um autor que eu vou considerar como clássico, que foi Jung, que está preso num tempo histórico distinto, e trazer isso para dialogar com os tempos atuais, com os nossos complexos culturais, regionais, com a nossa identidade. E é um trabalho que eu falo que, desde que eu me interessei pela obra analítica, eu vejo a JB fazendo seminários sobre brasilidade, trazendo Mãe de Santo para abrir evento latino-americano, sabe? Dê voz ao Brasil, deixa o Brasil se apresentar enquanto Brasil. A SBPA faz a mesma coisa, a pegada sempre foi essa, né? Trazer antropólogo, trazer sociólogo, grandes professores de literatura para estar discutindo, Graciliano Ramos, né? É sempre em diálogo, né? E eu acho isso muito legal, né, Léo? Muito legal, quer dizer, mostra, é o Brasil mostrando a cara na psicologia analítica. Sim, sim. Chang, quer comentar alguma coisa? Não, na minha imaginação, né, aqui que eu estou olhando essa pirâmide, o que tem abaixo dos especialistas, né? Será que tem... Os frequentadores de grupos de estudos. Que aí a conta a gente vai chegar na estratosfera, né? Exatamente, frequentador do grupo de estudos, os estudantes, os simpatizantes, né? Exato, né? Sim. E é legal a gente parar para pensar que no tempo atual eu falo que tiveram várias influências aí. A última influência global do Sr. Carl Gustav Jung foi através do Urstein, né? O livro dele, meu Deus, não é o Código do Ser, me deu um branco agora, gente, me socorre aí, por favor, universitárias, ajudem aí, né? Que aí a banda de K-pop lá, dos coreanos, lá me pega e lança um álbum chamado Persona, que é todo em cima do livro dele. Eu falei, cara, Jung entrou no K-pop. Aí minha filha veio me explicar que ela gosta de K-pop. A Luísa, ô pai, você tem que entender, os meninos fizeram esse disco aí por causa do livro dele, né? Eu falei, cara, tá no K-pop, tá no K-pop, né? A gente teve. A Bia adora. Hã? A Bia adora. É isso aí, né? Aquele álbum deles, Persona, lá. O Jorge, antes disso, eu acho que foi o Police, né, que lançou aquele disco Synchronicity, sim, né? também, mas isso aí já foi na década de 80, né? Tô falando já de 2010, né? Praticamente 2020, né? Super recente agora, né? E aí você vê uma juventude, pai, quem foi o Jung, né? E minha filha começa a ler, vai se interessando de uma forma indireta, né? Mas é muito curioso como vai despertando. A gente teve aí um movimento espírita fortíssimo falando de Jung, né? Muita gente aí do movimento espírita procurando entender a teoria, né? Até porque se começou até, foi um dos temas que a gente conversou bastante, né? Com o Gelson, né? Tá junto aí desse movimento. E várias outras correntes aí de pensamento, né? Dentro da antropologia, dentro de outros segmentos aí vindo, né? Ô Jorge, você falou do hip-hop, né? Tem lá o próprio site Minuto Otaku, né? Que eu tô lá também, tenho. A maioria do pessoal é junguiano e escreve análise sobre animes japoneses a partir da perspectiva junguiana. Uau! Maravilha, né? Então, faz análise de animes, de filme da Disney, por exemplo, esse Sim, Encanto. sim, a análise do discurso, tanto é que deve ter aí, gente, na área de comunicação, quase que 30%, eu não sei o número exato, a análise de discurso, análise fílmica, construção de roteiro, né? A galera do desenho animado tá nadando de braçada, simbólico, eles estão nadando de braçada. Jung está sendo citadíssimo por ele, né? Joseph Campbell, Jung, é o tempo todo, né? É o tempo todo, que acho que aí é o que dialoga com a literatura, com a turma de letras, né? Sobre isso, né, Jorge? Eu queria lembrar que o
existe um autor que está sendo muito vendido mesmo. É aquele autor japonês Haruki Murakami. Sim. O Murakami, ele é considerado tão simbólico, tão junguiano, que foi feito um seminário sobre a obra dele em Zurique, no Instituto, com o Toshio Kawai, o filho do professor Kawai, né, que é o atual presidente da IAP. Né? Então, você vê que, né, a literatura, né, ela está também, de certa forma, né, bebendo, né, dessas ideias junguianas, né, sabe? Sim. Inconsciente coletivo, símbolos, né, sonhos. Né? E eu acredito que esse número que muito grande aí realmente, de praticamente ser igual, né, o número de teses, dissertações da área de psicologia, se deve, eu acho que é muito a esses autores modernos, entende? Sim. Se você pegar o Miyakoto, né, E a Couto, né? o Agualusa, por exemplo, né, são pessoas que dá para fazer uma análise junguiana assim direto, né, sobre os temas e, né, que eles escrevem e a forma como eles escrevem, né? Então, eu acho que essa é uma área que, sem dúvida alguma, vai crescer nos próximos anos. Já está crescendo, né? Ela está crescendo, né? Eu vejo interesse de muitos religiosos, e não é só, é protestante, é padre, é igreja católica, né? Que ela sempre teve interesse na obra do Jung, tanto é que nós estamos, seja pela Paulo, seja pela Voz, nós estamos em diálogo com a igreja católica constantemente, né? Mas, assim, as outras religiões estavam meio de costas para o Jung, e de repente está todo mundo abraçando. Né? O movimento aí protestante fortíssimo, estudando várias questões aí vinculadas, né? É, movimento espírita em peso, né? Você fala, uai, peraí, o que aconteceu, né? O que todo mundo querendo beber dessa fonte, né? E é interessante, né? Porque ninguém aqui está defendendo Carl Gustav Jung como um anjo, um santo, era um ser humano falível, mas a curiosidade é o tanto que a teoria está dialogando com religião, Não né? O só tanto religião, no trabalho também, né, Jorge? trabalho. Como se tem usado para RH, Muito. né? Tipos psicológicos, né? Tipos Sim. psicológicos. O Coati do nosso querido professor José Jorge de Moraes Zacarias, né? Virou meio que febre, né? Uhum. Então, às vezes, tem gente que usa e nem sabe, né? Usa Jung, assim, a teoria e nem sabe que está praticando. É por causa disso, né, Dani? Eu acho que essa pirâmide ela vai mais para baixo, entende? Mas só que a gente não dá para contabilizar, né? Não dá, porque a gente teria que pegar todos os grupos de estudo, já pensou entre. É um censo, né? Mas, Jorge, além dos grupos de estudo, você vê que na própria cultura, né? No linguajar, né? O povo, né? Então, você vê, hoje em dia se fala extrovertido, né? Introvertido, né? Sim. Né? Sincronicidade, eu vejo as pessoas falando usualmente. São termos que estão começando a ficar populares. As pessoas estão certo, não tem talvez a profundidade, né, a capacidade teórica, né, de falar muito, mas está entrando na linguagem popular, né? E aí isso me lembra, né, Jorge, um dos últimos sonhos que o Jung conta, né, antes dele, foi depois daquela famosa entrevista da BBC, em que o sucesso foi tamanho que o pessoal da BBC propôs ao Jung escrever um livro para o povo, livro para as massas. E Jung falou, não, imagine, minhas massas, não, os caras não entendem nem médico, nem colega entende o que eu falo, quem vai dizer massa? Mas naquela noite, o Jung teve aquele grande sonho, né? Em que ele dava aquela palestra, na frente estavam os médicos, os psicólogos, e o Jung percebia que eles não estavam entendendo nada, né? Por uma cara meio assim, olhando para o lado, meio olhar franzindo. E, no fundo, estava o povão. O povão estava entendendo o que ele falava.
Né? Então ele falou, nossa, esses caras lá do fundo estão entendendo, esses da frente estão entendendo o que eu estou falando. No dia seguinte, ligou para o Freeman, pode vir, vem aqui que nós vamos fazer o livro. Homem e seus símbolos. Um dos livros mais vendidos, junto com as memórias. Né? Sim, curioso, né? É curioso, quer dizer, a psicologia popular junguiana tem, né, esse potencial de atingir o povão. Né? E aqui eu queria iniciar. Qual que vai ser, até por causa do nosso tempo, porque essa live é outra temos daquelas que a 10 gente... minutos só, Jorge. Pois é. Qual que vocês imaginam, para a gente já ir falando fazendo encerramento da nossa live, né? O que vocês imaginam a médio e longo prazo, que vai ser os desdobramentos disso para um futuro não muito distante? Onde que será que a gente vai parar com a tal da psicologia analítica, né? Vou jogar esse ponto de interrogação para vocês que estão assistindo e começar com o nosso professor Léo Tondato. Vou inverter agora a ordem, né? Eu acho que isso já ocorre, viu, Jorge? Né? Acho que isso já ocorre. Né? No nosso último encontro, nós falamos da questão de olhar para o clássico, referenciar o clássico para a construção de um novo conhecimento, pautando, né? Aí no clássico, e você vê alguns trabalhos, eu já vi algum trabalho falando complexos corporativos, quer dizer, complexos corporativos, né? Interessante. Já vi trabalhos falando sobre a ayahuasca, né? Sobre transição capilar em mulheres negras, afrodescendentes também. Né? Então, eu acho que a tendência é justamente aumentar os trabalhos, né? Pensando nessa questão contemporânea. Então, eu acho que nós veremos ainda produções bem novas, né? Pensando esses fenômenos aí que estão ocorrendo na nossa sociedade, né? Pensados a partir da ótica da psicologia analítica. Maravilha. E aí, professor Chang? Olha, Jorge, eu estava pensando o seguinte, que a ciência moderna, né, ela nasceu, na verdade, baseada em princípios racionais, né, do Newton, né, e da escola racionalista inglesa, né? Então, Freud, de certa forma, faz parte um pouco dessa época, né? O Jung, ele já veio numa época, entende, em que Einstein e o pessoal da física quântica propôs um novo modelo, uma nova visão de mundo, uma nova maneira de olhar o mundo, né? Então, é um pouco lento esse processo de mudança de zeitgeist, né? Mudança de mentalidade, né, Léo? Uhum. Mas eu acredito claramente que o futuro está apontando para aí, né? O desenvolvimento da física quântica com a psicologia junguiana, né? Construindo juntos uma nova maneira de olhar o mundo, né? Onde psique e matéria, mundo interior e mundo exterior, né? Tenham uma importância equivalente, né? E não como hoje em dia, né, que a gente vê toda a ciência, né, ela voltada para a pesquisa externa, né? Embora, como a gente está vendo, já tem muita gente que já está começando a se tocar que, né, existem outras coisas, que o fator subjetivo é muito importante na pesquisa, né? Então, eu queria apontar isso, né? Jung e as ideias junguianas, elas estão em consonância com a física quântica e, portanto, com uma nova maneira de olhar o mundo, né? E vem aí a física, né, a teoria do tudo, né, Stephen Hawking, vem muita coisa aí, né, até porque você posiciona muito bem, professor, né, o paradigma é outro, né, ele casa com a ideia da pós-modernidade, né, de subjetividade, e aí vamos, né, temos todo um caminho científico a percorrer, né, gente? E viva a ciência e vamos que vamos. Gente, agradecer vocês pela participação. Essa live vai ficar disponibilizada para todos.
Isso é uma fatia, né, dos nossos estudos que nós estamos desenvolvendo. E quem tiver colaborações vão ser muito São bem-vindas, né? bem-vindas. Sim. Sempre. Fala, tchau. Professora Dani, quer falar alguma coisa? Sim, a gente está vendo que Estou pelas sendo colegas. atacada por uma gata aqui. Pois é, essa eu não conhecia, não. Quem que é? Essa é a Mavis. Ah, tá. Acho que ela está interessada no assunto, hein, Jorge? Tá. Ela está interessada no meu colo aqui. Mordeu. Papai chegou para brincar. Tá certo. A gente está vendo que desde de 2000, mais ou menos, né, a psicologia analítica ela vem crescendo, né? E eu acho que a internet colaborou muito com isso e não tem como voltar. Ela vai continuar crescendo e eu estava até pensando, enquanto vocês falavam, o céu não é o limite, né? A gente vai acabar, ela vai integrar tudo, não tem como sair disso. E quando eu falo de trazer um pouco da biologia, aqui atrás, Jorge, está cheio de plantas, tá? Eu estou fazendo aqui o meu ponto de atender também. E é justamente integrar isso, a psicologia, integrar tudo, a biologia, né? Por que não? Maravilha, gente. Prazerzão estar com vocês. Até a próxima. Obrigadão a todos. É, Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. boa noite. Obrigado aí para Até todos. mais, gente.